Boa noite, queridos. Vamos continuar nosso texto no Evangelho de João, capítulo 17. A você que nos visita, a nossa igreja, ela prega expositivamente, então todos os livros da Bíblia, todos os capítulos, todos os versículos, e nós estamos hoje no capítulo 17 do Evangelho de João. Semana passada nós ouvimos a pregação nos primeiros 5 versículos e hoje nós vamos do versículo 6 até o versículo 19. Evangelho de João, capítulo 17, a partir do versículo 6. Eu vou ler o comecinho do capítulo 1, do capítulo 7, capítulo 17, versículo 1, perdão. Diz assim a palavra do Senhor: Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Versículo 6. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti, Pai. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Todo filme tem a trilha sonora que ajuda bastante, né, do desenvolvimento da história que está sendo contada. E à medida que a história vai seguindo o seu rumo, a trilha sonora tem ali a função de nos causar tranquilidade, muitas vezes, ou alguma emoção maior, e até aumentar o suspense da história. Mesmo que nós não saibamos o que está acontecendo, percebemos pela trilha que algo significativo virá na sequência. E é isso que nós percebemos na narrativa aqui no Evangelho de João. À medida que nós nos aproximamos, então, do final deste Evangelho, nós começamos a perceber como se a música estivesse num crescendo. Especialmente quando Jesus disse a frase: Pai, é chegada a hora, significando que algo grandioso está para acontecer. Durante 3 anos, Jesus caminhou com os seus discípulos por terrenos rochosos, algumas vezes perigosos, e agora eles estão próximos de presenciar o clímax da história da redenção. Jesus, quando iniciou seu ministério, lá no capítulo 2, nas bodas em Caná, ele fala para sua mãe que a hora dele ainda não havia chegado. Durante o seu ministério, por 2 vezes, ele fala que a hora ainda não havia chegado. Aos seus irmãos, no capítulo 7, e aos fariseus, no capítulo 8. Finalmente, no capítulo 12, Jesus diz que a hora é chegada. Quando os gregos que estão lá em Jerusalém para participar da festa querem vê-lo, Jesus fala: é chegada a hora. Tudo que era necessário para esta hora aconteceu. E então, a hora chegou.
Esta hora não era simplesmente a hora para a qual Jesus estava se preparando, tinha se preparado, mas é a hora do cumprimento da promessa feita lá no Jardim do Éden, de que um descendente da mulher viria para salvar a humanidade que havia caído no pecado. E o tempo para isso acontecer chegou. Esta é a hora que tudo mudará e a vida espiritual triunfará sobre a morte espiritual. E no clímax da história, Jesus então, depois de ter ensinado os discípulos, ter conversado com eles, ele para e ora pelos seus discípulos. E a grande verdade então que nós temos para essa mensagem de hoje é que Jesus, ele ora ao Pai, pedindo que os discípulos sejam guardados do maligno, do mal ou do maligno e santificados na verdade. Jesus pede ao Pai que os discípulos sejam guardados do maligno e santificados na verdade. E quem são esses discípulos? Versículos 6 a 8, nós temos ali: manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Por 4 vezes, nesse capítulo, Jesus se refere aos discípulos desta forma: os que me deste. Ao usar esse verbo dar no pretérito perfeito, Jesus está indicando que essa ação aconteceu no passado, mas ela tem um efeito duradouro na vida deles. Aconteceu no passado, mas continua ainda os resultados na vida presente. Versículo 2, temos o texto que diz: a fim a todos os que lhe deste, a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, sobre o Filho, ele está falando, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Versículo 6, manifestarei o teu nome àqueles que me deste. Versículo 8, eram teus, tu os deste a mim. Versículo 9, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Os discípulos são esses que o Pai deu a Jesus e que ele tem caminhado com eles por esse tempo. Deus deu a Jesus um grupo específico de pessoas que continuam sendo suas. Elas foram escolhidas não com base no mérito delas, na bondade que elas tinham, mas somente na graça soberana de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo também ensina na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4, dizendo que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo Jesus para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. A verdade é que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não tínhamos nada a oferecer a Deus. E, por natureza e escolha própria de cada um de nós, nós éramos rebeldes contra Deus. A única maneira de nos aproximarmos dele é se ele fizesse uma obra nas nossas vidas de nos trazer para junto dele, para nos atrair para ele. Se Deus não agir, então, soberanamente, nós não temos condições em nós mesmos de voltarmos para ele. É o que Paulo fala também em Romanos capítulo 8, versículo 7, que a natureza da mentalidade humana não busca Deus, ela é rebelde contra Deus. Mas quando Deus chama aqueles que ele escolheu, eles respondem de 3 formas. São elas: guardando a palavra, versículo 6, manifestei o teu nome àqueles que me deste, e eles guardaram a tua palavra. Jesus manifestou quem era Deus, Jesus revelou quem era o Pai aos discípulos, e eles guardaram o que Jesus tem ensinado. No versículo 8, ele diz que eles receberam a palavra. Jesus entregou a palavra, tem transmitido as palavras do Pai a eles, e os discípulos têm recebido a palavra transmitida por Jesus. E eles reconhecem e creem que Jesus foi enviado por Deus. Versículo 8, finalzinho: verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Isso quer dizer que nós somos responsáveis por crer na palavra de Deus, mas até mesmo essa fé que nós temos para crer na palavra de Deus é resultado do que Deus faz em nós. Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Deus faz, nós respondemos. Por isso, tudo que os discípulos fizeram foi em resposta ao que Deus havia feito por eles primeiro. Eles guardaram a palavra, mas quem lhes deu a palavra foi Deus. Eles creram em Jesus, mas quem enviou Jesus ao mundo foi Deus. Deus fez a obra e usou a sua palavra para levá-los à fé, assim como acontece com todos nós que cremos em Jesus. Quando você creu em Jesus, foi por meio de alguma visão que você teve? Foi por meio de profecia que te falaram?
Foi por algum sonho que você teve? Foi algum sinal miraculoso que você viu? Ou foi porque você ouviu as palavras do Evangelho, a mensagem de salvação em Cristo Jesus, e você creu nessa verdade, você se arrependeu dos seus pecados e creu em Cristo Jesus, que te salvou simplesmente ao você ouvir a palavra da verdade. Mas uma coisa chama a atenção de nós aqui nesse texto, se você prestou atenção. Perceba que as palavras de Jesus sobre os seus discípulos são maravilhosas e ao mesmo tempo surpreendentes. No versículo 8 ele diz que eles reconheceram e creram. Eu acho que você concorda comigo que esses discípulos não eram padrões de obediência. Nós vimos tantos fracassos na vida deles, tantas vezes Jesus advertindo e chamando a atenção deles, inclusive no capítulo 6, versículos 30 e 31, diz assim, capítulo 6, versículos 30 e 31. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa de alguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus respondeu, vocês creem agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinhos. Como Jesus pode dizer que eles creram verdadeiramente? Não vai demorar muito tempo. Em algumas horas, todos eles estarão abandonando. Um deles, inclusive, o negará por 3 vezes. Logo depois de ter recebido esse elogio de Jesus. Isto mostra que mesmo aqueles que estiveram próximos de Jesus, mais próximos de Jesus, que caminharam com ele, viram todos os sinais que realizou, todas as maravilhas que ele operou, ouviram diretamente dele os seus ensinos, ainda assim são servos imperfeitos. Mas Jesus, o cabeça da igreja, ele valorizou cada um daqueles homens que ele escolheu e orou ao Pai para que o Pai os protegesse do mal. Isso tem uma implicação importante também para nós. Nós temos sido discípulos imperfeitos, ou não? Ou você já chegou à perfeição? Eu acho que cada um de nós, conhecendo o nosso coração, sabemos que nós somos também discípulos imperfeitos. Mas quando nós cremos em Jesus, quando nós nos comprometemos com Ele, quando nós obedecemos a Sua palavra, os Seus mandamentos, Deus nos enche com a presença do Seu Espírito Santo para nos fortalecer, para que nós possamos continuar nesse crescimento na nossa vida cristã. E ao ler essa oração, então, nós somos confortados e ao mesmo tempo instruídos, pois é evidente que Jesus contempla todos aqueles que viriam a crer nele como Salvador, mas que ainda assim são imperfeitos e precisam da proteção de Deus. Você se pega muitas vezes fracassando na sua caminhada cristã? Você precisa reconhecer a sua condição e se apegar a Cristo com fé. Os discípulos fizeram isso, e Deus os fortaleceu para colocar o mundo de cabeça para baixo quando o Evangelho foi espalhado entre as nações. Por isso, apegue-se a Jesus, mantenha comunhão com Ele, estude as Escrituras, ore, se envolva com a Igreja de Jesus Cristo e seja uma testemunha dEle aonde você estiver. E Jesus sabe da condição dos discípulos, por isso Ele ora ao Pai. Por isso Ele pede ao Pai proteção contra os ataques do mal, e o versículo 9 a 16 temos esse trecho da sua oração. É importante perceber que Jesus não orou pelo mundo. Ele começa dizendo, não peço pelo mundo, ou pelas pessoas que não se submeteram a Ele como Senhor e Salvador. Jesus orou por aqueles que o Pai lhe deu, porque são do Pai. Versículo 9, finalzinho diz, porque são Deus. Nós podemos notar aqui uma acentuada antítese entre os discípulos e o mundo. Mas essa antítese não deve ser entendida como absoluta. Sabemos que Deus amou o mundo, ao ponto de enviar seu Filho ao mundo, João 3,16. E que o Filho foi designado verdadeiramente o Salvador do mundo. E os samaritanos reconheceram isso. Capítulo 4 de João nós vimos, estudamos. Os samaritanos reconheceram que verdadeiramente Jesus era o Salvador do mundo. Também nós não podemos reduzir a algo meramente utilitário, essa distinção entre os discípulos e o mundo, como se Jesus se restringisse a orar pelos discípulos pelo único motivo de que eles fossem, então, um meio de alcançar o restante do mundo, e isso vai acontecer. Os discípulos, no versículo 20, nós vemos que muitos vão crer em Jesus por meio da pregação dos discípulos.
do que eles fizeram. Mas não foi somente por isso que Jesus orou por eles. A restrição aqui de Jesus, autoimposta por Jesus na sua oração aos discípulos, é uma questão teológica. Ele fala, porque são teus. Eu oro por esses, porque eles são teus, e eles precisam que o Senhor os proteja e os guarde. Carson, ele escreveu o seguinte, eu coloquei aqui todo o texto que eu achei interessante, ele diz assim, por mais amplo que seja o amor de Deus, por mais salvífica que seja a postura de Jesus para com o mundo, há um relacionamento peculiar de amor, intimidade, exposição, obediência, fé, dependência, alegria, paz, bênção escatológica e frutificação que une os discípulos entre si com a divindade. Somente se pode orar pelo mundo com o objetivo de que alguns que nesse momento pertencem a ele possam abandoná-lo e juntar-se a outros que foram escolhidos do mundo. Orar pelo mundo, pela ordem moral criada que está em ativa rebelião contra Deus, seria o mesmo que blasfemar. Não há esperança para o mundo. Há esperança somente para aqueles que neste momento constituem o mundo, mas que cessarão de ser o mundo e se juntarão àqueles a quem Jesus se refere ao dizer, porque são teus. Muitos se ofendem com a doutrina da eleição, apenas por não compreenderem corretamente o que ela significa. Se, por um lado, nós não podemos minimizar o amor de Cristo para com os pecadores, porque ele morreu pelos pecadores, por outro lado, nós não podemos torná-lo amplo demais. É verdade que Deus amou o mundo e convida todos os pecadores que se arrependam e creiam nele. Mas ele ama de maneira especial aqueles que ele predestinou, chamou, justificou e glorificou. Cristo realizou essa redenção suficiente para toda a humanidade e oferece gratuitamente a toda a humanidade. Mas essa redenção só será eficaz para os que creem na suficiência de Cristo para a sua salvação, porque estes são Deus. A oração de Jesus, então, é um dos grandes segredos da segurança do cristão. Por mais difícil que seja a sua situação, a situação em que o cristão vive, por maiores dores que possamos experimentar, sabemos que Jesus intercede por nós diariamente, sem dormir, sem vacilar, e pode salvar totalmente aqueles que se achegam a Ele. Por isso o cristão permanece firme e persevera até o fim, não por causa das suas próprias forças, ou bondade, ou mérito algum, mas porque Cristo intercede por nós junto ao Pai. O discípulo de Jesus pode descansar então sua alma nessa verdade e assim ser fortalecido na sua fé. Jesus sabe também que sem a ajuda da sua presença física imediata, os discípulos enfrentarão muitas tentações, muitas hostilidades. Por isso, ele enfatizou anteriormente a vinda do Espírito Santo como algo crucial para os discípulos, para que eles não ficassem sozinhos. E agora, estando prestes a deixá-los, Jesus ora para que Deus os guarde unidos como Ele e o Pai são. Versículos 11 e 12. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti, Pai. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava no mundo, com eles guardava-os no teu nome, que me deste, e eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. O que percebemos aqui é que a unidade é algo que também nós não conseguimos na nossa própria força. E a história da igreja está aí para demonstrar isso. Os cristãos lutam e se dividem pelas menores questões. Assim, a oração de Jesus, ela tem também o sentido da proteção e da união interna como externa. As lutas externas virão, as dificuldades, as perseguições virão, mas também pode acontecer lutas internas, pode acontecer de pessoas também internamente não compreenderem o Evangelho e causarem mal dentro da igreja. O foco de Jesus, então, ao orar por proteção, é a segurança espiritual dos seus discípulos. Até esse momento, ele os protegeu no nome do Pai,
para que eles não se afastem da verdade. Guardar no nome do Pai é uma referência ao caráter de Deus. Jesus está mostrando o caráter de Deus. Ele começa dizendo no versículo 6, manifestei o teu nome a eles. Os discípulos agora conhecem quem Deus é. Eles conhecem Deus pessoalmente, eles conhecem a Deus porque Jesus revelou o Pai a eles na sua plenitude. E à medida que eles abraçam essa verdade, eles são trazidos então para essa comunidade que Jesus está formando, a igreja. Para fazer parte da igreja, a comunidade dos salvos, é necessário crer em Cristo Jesus como Salvador, se arrepender dos seus pecados e guardar os seus mandamentos, os seus ensinos. A igreja tem o papel de espelhar então essa unidade que há na Trindade. Por isso, nós não vemos nenhuma referência no Novo Testamento de uma igreja, de uma vida cristã isolada, vivendo cada um no seu mundinho, no seu cantinho, no seu quadradinho. Os que Deus escolheu, Ele deu ao Filho, que é a cabeça viva do corpo, que é a igreja. Nós somos chamados, então, para viver em comunidade com todos aqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Por isso, não existe o crente desigrejado. Essa semana, eu conversando com um rapaz, ele falou assim, não, mas comigo está tudo bem. A gente lê a Bíblia em casa, a gente ora, a gente só não vai para a igreja. Eu falei assim, mas e qual que é o sentido? Está tudo bem com Deus, você lê a Bíblia, você ora, mas e estar junto com o corpo de Cristo, que Ele salvou, que Ele está formando? Você não sente falta disso? Não, é verdade, eu preciso ir para a igreja. Não existe crente isolado, não existe vida cristã vivendo da sua maneira como você quer. Se você diz que ora e lê a Bíblia, você vai ver que temos essa comunidade sendo formada de salvos em Cristo Jesus. Lembra que esse texto aqui, ele está dentro de um contexto maior. Quando Jesus se reuniu com seus discípulos para celebrar pela última vez com eles a Páscoa judaica. E antes de começar ali, conversar com eles e instituir a ceia do Senhor, inclusive, nessa ocasião, ele se levanta, ele lava os pés dos discípulos, ele ensina a eles como eles devem viver. Um viver de serviço uns aos outros, praticando aquilo que eles têm ouvido e aprendido com ele durante a sua caminhada. Jesus começa fazendo isso. Então, se você vem à igreja apenas para se sentar aqui e ser servido pela palavra, o que é muito bom, o que é gostoso, você ainda não entendeu o que é a igreja e o que ela representa. Essa união de Cristo com o seu corpo, que está sendo formado de salvos em Cristo Jesus. E para demonstrar essa união, há um esporte que a união nele é fundamental que exista. É o remo. Cada remo, ele deve entrar e sair da água exatamente na hora certa, mesmo todos eles juntos, porque senão vai acabar um batendo no outro e acaba complicando. Com isso, eles mantêm a velocidade e a direção do barco. A maneira como os remadores, então, se mantêm em sincronia é ouvindo o timoneiro que está atrás do barco, na proa do barco, e é o único que não está remando e olhando para frente. Todos eles estão de costas, remando, e ele, o timoneiro, está olhando para frente. E ele vai dando os comandos. Ele é o único que olha aonde eles estão indo. A unidade, então, nesse esporte, vem não de cada um remando no seu máximo que pode fazer, mas em ouvir o que o timoneiro está falando para eles fazerem, dando as ordens que eles devem obedecer. À medida, então, que os discípulos se submetem à voz de Deus, eles crescem cada vez mais no conhecimento de Deus. Seus pensamentos, seus desejos, suas intenções começam a espelhar a Deus, porque ouvem a sua voz, ouvem os seus mandamentos, têm os seus pensamentos mudados, seus desejos mudados, suas intenções mudadas, de acordo com a vontade de Deus. E a unidade, ela não apenas aproxima os cristãos uns dos outros, mas ela permite a cada um experimentar a alegria de Jesus, versículo 13. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Isso é graça. Deus envia Jesus para revelar a verdade sobre si mesmo e faz uma obra em cada um dos discípulos para que eles abracem essa verdade e tenham alegria completa e eterna e satisfatória em Cristo Jesus. Do começo ao fim, então, é Deus agindo para que os discípulos tenham essa alegria, sejam guardados e protegidos, recebam a palavra, creiam na verdade.
Mas os desafios virão. O perigo que eles vão enfrentar é real, Jesus sabe disso. O mundo os odiará, e o diabo fará de tudo para afastá-los do caminho. Versículos 14 a 16. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Quando as lutas vêm, o caminho mais fácil, muitas vezes, é procurar se afastar. Apegar-se à verdade trará todo tipo de ataque. Se você se agarrar à verdade de Cristo Jesus, os ataques virão mais fortes. Afastar-se, então, nesse momento, parece que vai trazer alívio para alguma dificuldade que você enfrente. Será uma tentação e tanto para cada um de nós. Por isso é importante conhecer a Deus, não intelectualmente, não saber que Deus existe, que Deus é bom, que Deus é criador, que Jesus também foi uma boa pessoa, que fez coisas boas, mas conhecê-lo na intimidade, sabendo que Jesus veio para morrer em nosso lugar por causa dos nossos pecados. Esse relacionamento verdadeiro só é possível através da comunhão com a igreja, na leitura bíblica, nas orações que cada crente pode fazer. Por isso Jesus ora pelos seus discípulos, ele sabe que as dificuldades vêm. Dizer que ama a Deus é muito fácil. A prova que você vai dar, se você ama realmente a Deus, é quando a tentação chegar e você vai precisar escolher se vai servir a Deus ou ao pecado. Quando zombarem de você porque você é crente, você vai ter que escolher negar Jesus ou participar da roda dos escarnecedores para ser aceito pelos demais. Quando você sofrer privações e tiver que escolher viver em integridade ou buscar subterfúgios para manter as aparências, é nesse momento que você vai realmente confirmar se você obedece, se você ama ao Senhor que você diz que ama. O conhecimento de Deus o guardará do pecado, o guardará do mal. Lembre-se de que Ele te resgatou do império das trevas e te protege dos ataques do maligno. E a implicação para nós cristãos não é que ao crer em Jesus nós somos retirados do mundo e que todo mal ou perigo é afastado de nós. Se você prestou atenção aqui no versículo 14 e versículo 16, Jesus repete o que ele diz. Porque eles não são do mundo, como eu também não sou. 16 ele fala a mesma coisa. E no meio ele coloca, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Nós continuamos vivendo no mundo, mas nós não somos mais do mundo. Nós estamos aqui, mas a implicação é de que nós temos a proteção de Deus nas nossas vidas, para nós não sermos como o mundo. Nós não somos retirados do mundo, então, e nem deixamos de sofrer muitas vezes, muitas escolhas que fazemos erradas, muitas consequências por causa do pecado, e porque vivemos no mundo caído no pecado. Mas nós também não seremos confundidos com o mundo, seremos iguais ao mundo, mas sim, nós estaremos sendo cada dia transformados pela palavra de Deus. E qual é a melhor proteção que os discípulos podem ter? Versículos 17 a 19 nos dão a resposta. É uma vida santa. E Jesus ora então pedindo santificação para os discípulos. Jesus faz esse pedido ao Pai no sentido de que Ele forneça a cada discípulo o poder espiritual que os capacitará a vencer os dardos inflamados do maligno, a resistir a esses dardos que virão. E santificar é separar algo ou alguém para um uso especial. No Antigo Testamento, isso é bastante claro. Nós temos lá em Êxodo 19, Deus diz assim, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo 28, ele fala, com essas roupas, vista o seu irmão Arão, bem como os filhos dele, unja, consagre e santifique-os, para que me sirvam como sacerdotes. Levítico 11, e Pedro vai repetir esse versículo também na sua primeira carta, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Os discípulos foram separados para uma missão especial. Jesus escolheu aqueles 12 que o Pai lhe deu para que eles então pudessem proclamar o Evangelho no começo da igreja. Deus tinha esse papel específico para eles em seu plano. Eles seriam testemunhas de Jesus ao mundo.
Eles foram também o fundamento da igreja. Efésios 2:20 nos fala isso. Seu exemplo mostra o que significa estar no mundo, mas não ser do mundo. Os discípulos não viveram vidas monásticas, se isolaram, ficaram sozinhos no deserto, vivendo ali isoladamente. Nem foram bem-sucedidos financeiramente, como muitos ensinam hoje, para dizer que alguém é um abençoado do Senhor. Eles foram peregrinos no mundo, anunciando as boas novas de salvação, desde Jerusalém até os confins da terra, passando por todo tipo de situações, boas muitas vezes e ruins muitas vezes. E ainda assim, o Evangelho chegou até nós aqui hoje. Alguém disse, talvez com certo exagero, que tem cristãos que vão do ventre ao túmulo em um recipiente hermeticamente fechado, sem qualquer influência no mundo. Isso não deixa de ter um certo fundo de verdade, quando o cristão adota dois tipos de perspectivas de vida. Primeiro, o isolamento. Há cristãos que acham que o evangelho precisa ser protegido em vez de compartilhado. Então pensam que para permanecer fiéis à palavra de Deus, é melhor evitar qualquer envolvimento com o mundo. É melhor manter-se o mais longe possível de qualquer tentação. Se pudesse, formaria uma comunidade isolada para viver, para se manter puros. Seu desejo, que é legítimo, não vou dizer que não é, de permanecer fiéis a Deus, os faz desconsiderar a verdade de Deus, que diz, que pede ao Pai que não os tire do mundo, mas que os guarde do mal, porque eles estão no mundo, mas não são do mundo. Essa abordagem do isolamento tem dois problemas, pelo menos dois problemas. Não há como fugir da natureza pecaminosa que nós herdamos. O isolamento, viver monasticamente, já foi experimentado, mas foi um fracasso. Além disso, os cristãos têm a missão de ser sal da terra e luz do mundo. O isolamento, então, não é o plano de Deus para os cristãos. Nós não devemos viver isolados. Outro é a conformação. Há aqueles que acham que o evangelho os tornou imunes à tentação e ao mundanismo e às coisas do mundo. Então eles mergulham no mundo dizendo que a melhor maneira de alcançar os perdidos é se envolver com eles. É tornar o evangelho um pouco mais palatável, um pouco mais agradável aos ouvidos. Eles minimizam o ensino bíblico sobre o pecado e a necessidade de arrependimento. Vivem exatamente como seus vizinhos incrédulos. Fazem o que eles fazem, participam do que eles participam, se envolvem no que eles se envolvem. A única diferença talvez seja que eles dizem que são crentes. Essa abordagem também tem um grande problema. A conformidade com o mundo não atrai o incrédulo para Cristo. Não é sendo igual ao mundo que você vai atrair o incrédulo para Cristo. Mas a conformidade com o mundo tem o poder de te afastar aquele que se diz cristão de Deus. Há, porém, uma perspectiva melhor. Ter o foco no Evangelho e pregar ele a cada dia para nós mesmos. Quando nós focamos no Evangelho, quando nós lembramos do Evangelho diariamente, quando nós meditamos nele, lembrando da nossa natureza, lembrando dos nossos pecados, nós reconhecemos que precisamos de Cristo. Ao fazer isso, nós somos protegidos da tentação e, ao mesmo tempo, somos levados a compartilhar o Evangelho com aqueles que estão à nossa volta, porque nós sabemos da terrível condição em que se encontram longe de Deus. O cristão verdadeiro, então, ele sabe que não deve viver como os incrédulos, ele não deve ser igual ao mundo, mas também não é se afastando deles que nós somos santificados. A santificação é uma obra de Deus na nossa vida, através da sua palavra. O mundo precisa ver Cristo em nós e a diferença que ele faz nas nossas vidas. Precisamos nos envolver no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, envolver com eles e testemunhar, influenciá-los com o Evangelho. Essa é a missão que os discípulos receberam de Jesus. Permaneceram fiéis a ela e, por causa da obra de Deus na vida deles, eles cumpriram essa missão que receberam. E a palavra de Deus é que nos santifica. Ela nos separa para anunciar ao mundo o Evangelho, para levarmos as boas novas de salvação. Jesus foi enviado ao mundo pelo Pai para trazer salvação e reconciliação. E cada um de nós, cristãos, discípulos de Jesus hoje, temos recebido dele esse ministério de reconciliação também, alertando aos perdidos que se reconciliem com Deus por meio de Cristo Jesus.
O mais impressionante, então, ato de amor de Jesus para com os seus discípulos é que através da sua santificação, versículo 19, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. O ato mais impressionante de amor de Jesus foi a sua morte e crucificação. Morte por crucificação, morte expiatória e substitutiva. Ali ele nos concedeu vida, vida eterna, perdão, salvação e capacitação para que possamos prosseguir a nossa vida em santificação na verdade, que é produzida pela palavra de Deus em nós. Queridos, nós fomos escolhidos por Deus para a salvação em Cristo Jesus. Este é um grande privilégio que cada um de nós temos. E ao mesmo tempo, nós sabemos e devemos lembrar que nós somos imperfeitos. Ainda pecamos e ainda vamos pecar. Por isso, nós nos alegramos porque Jesus orou por nós. Ele intercede por nós. E ele pediu ao Pai proteção para os seus discípulos, que estão no mundo, mas que não são mais do mundo. E quanto mais, então, nós amarmos a Deus, quanto mais nós vivermos para a sua glória, menos desejos das coisas do mundo nós teremos, menos desejos pelas coisas pecaminosas do mundo nós teremos, e mais desejo de Deus nós teremos na nossa vida, mais nós vamos querer compartilhar dessa mensagem a outras pessoas. Nós nos alegraremos cada vez mais e seremos bênção na vida de outras pessoas, para que elas também conheçam a verdade, porque nós estamos sendo santificados pela palavra. Jesus orou ao Pai, pedindo que ele guardasse e santificasse os seus discípulos. Nós temos toda a confiança que essa oração está sendo respondida ainda hoje, à medida que Deus faz o mesmo em cada um de nós. Que Deus abençoe nossas vidas, possamos lembrar que Jesus intercede por cada um de nós, para que nós possamos ser guardados do mal e sejamos santificados na verdade, que é a palavra de Deus, que Ele deixou para que nós possamos crescer em santidade cada dia. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, te louvamos por esse momento em que pudemos estar aqui juntos, reunidos. Obrigado a Deus por tua igreja aqui reunida, pelo teu povo, a Deus, que o Senhor trouxe para aqui estarmos cultuando ao Senhor e ouvindo a tua palavra. Obrigado porque ela nos ensina, Deus, a tua vontade, o teu querer, e nos fortalece na fé, no conhecimento de Cristo. Eu oro para que o Senhor nos ajude nessa semana a vivermos para a tua honra e para a tua glória, testemunhando dessa salvação que temos em Cristo Jesus. E é no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém.